Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao ano de 2024, um grande, um ótimo e maravilhoso ano para todos nós. E para reabrir esse canal aqui no ano, eu tenho de novo meu grande amigo aqui, o Guilherme Delácio, que muito gentilmente aceitou o nosso convite e que vai, esse ano, espero, né, Guilherme, que a gente trabalhe bastante tempo juntos. Com certeza. E que vai nos atender e falando aqui, especialmente hoje, sobre a economia global, como nós estamos indo, né? Passando, logicamente, pela economia americana, que tem que começar por ela sempre, zona do euro, China, não dá para deixar de lado, sempre nossos companheiros chineses aí, e pelo Brasil. O Guilherme é professor na Universidade do Rio de Janeiro, economista, como todos já conhecem ele aqui no nosso canal. Eu vou deixar as apresentações de lado, até porque já é nosso grande parceiro. Mas eu gostaria aqui, antes de mais nada, de agradecer o pessoal do Obonde, do estúdio que nos recebeu gentilmente aqui de última hora, que eu estava de passagem por São Paulo e marquei com o Guilherme para a gente fazer essa gravação, esse programa de hoje. Muito obrigado à diretora de criação, Bruna, ao Caio, que está aqui nos dando apoio nessa filmagem, e ao Danilo, especialmente ao Danilo, que nos acolheu com muito carinho. Obrigado, pessoal do Bonde, sucesso para vocês, um feliz 2024. Muito bem, antes de começarmos, Guilherme, com o nosso bate-papo, eu gostaria de te presentear com o meu livro, que eu lancei agora em dezembro de 2023. É um romance, não é sobre economia, nem sobre tributário, que é a minha área. É um romance que eu resolvi escrever, com muito carinho, inclusive. Eu acho que foi uma coisa muito gostosa, prazerosa para mim. E espero que você goste, que você tenha uma ótima leitura. Com certeza. E que tenha uns momentos bons, né, Guilherme? E que capacidade extraordinária sua, né, de falar ainda sobre o amor, né, no mundo de hoje, né? É verdade. É uma grande dádiva que você está... Eu acho que isso foi até que me impulsionou, porque a gente vendo um mundo como está, às vezes algumas pessoas reclamando uma coisa aqui e dali, mas o título dessa obra é Uma Vida Muito Boa. Se a gente for parar para pensar, a nossa vida é boa. Logicamente, a gente tem os trancos e barrancos, os percalços da vida, mas a gente deve valorizar muito as situações boas, os momentos bons, e nós estamos aqui, né? Estamos vivos, com saúde. Queira ou não queira, né, Laudelino, ainda não falando de economia, mas sobre isso, queira ou não queira, nós deveríamos ser agradecidos, né, à nossa expectativa de vida hoje. Não é? Imagina há 50 anos atrás, né, pessoas de 60, 70 anos já estavam totalmente consideradas muito velhas, né? E hoje, pessoas de 60, 70 anos estão aí, tranquilas, parece até... Não, mas não é verdade. Plena atividade, né? Parece até. Do Rio de Janeiro. Nem parece uma pessoa velha, né? Pode-se dizer, né? Exato. Nós temos que agradecer muito, sim. Sempre. Então, para muito bom, muito bom o título. A nossa conversa. Muito bom o título. Parabéns. Guilherme, eu te desejo uma vida muito boa. Por favor, agradeço. Fique à vontade. Todos nós precisamos, né, valorizar isso. Seja bem-vindo mais uma vez, Guilherme. Agradeço muito. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu, assim, respondendo a você, te dando os parabéns por uma obra tão interessante. Até gostei também da capa, muito boa. Ela é muito sugestiva, muito bonita. E agradeço pela sua gentileza de me dar esse livro. E também agradeço essa oportunidade de estar com você aqui pela segunda vez, né? Acho que isso é muito bom. Nós fizemos uma live, não foi uma live, né, no ano passado, né? Foi uma live há um ano atrás, praticamente, né? Foi em janeiro, também foi em janeiro ou fevereiro. Foi no começo do ano. Foi no começo do ano, e onde nós falamos também sobre China, Estados Unidos, não falamos praticamente nada sobre o Brasil, e nós tecemos algumas previsões e existia uma preocupação. Nada em tom de investimento. No cenário econômico dos Estados Unidos. Foi um momento, inclusive, né, em que as opiniões eram muito diversas e que acabou até, de certa forma, num consenso. Quer dizer, logo depois que a gente começou depois que a nossa live terminou, alguns meses depois, terminou até num consenso, eu posso dizer, de que haveria uma recessão
nos Estados Unidos e no mundo. Estava para acontecer, realmente seria até o ano que passou. E, para surpresa de todos, mais uma vez, os economistas em geral acabam sendo confrontados pela realidade. Ainda bem, né? Confrontados e ainda são humilhados, como dizem aí do câmbio, que geralmente o câmbio é sempre a vergonha dos economistas, porque geralmente os economistas em geral tentam prever taxa de câmbio e sempre quebram a cara. É impressionante. E o ano passado foi mais ou menos isso. A maioria dos economistas acreditava em recessão e até num pouso, como eles chamam, entre aspas, hard landing, nos Estados Unidos, e até o momento, vamos colocar assim, porque tudo hoje em dia, até o momento que a gente também tem que ter cuidado. Se o Jerome Powell, se ele anda em gangorra, ele fala uma coisa, depois ele já falou que a inflação era transitória, ele já falou que a inflação vinha para permanecer, que as taxas de juros iam permanecer longas por muito tempo, agora ele vem e diz que vai baixar a taxa de juros, porque a economia vamos falar então, assim... só para te falar, do ano passado, né? Isso, eu queria falar assim para você. Para não alongar. Existia um temor, né? No começo do ano, inclusive na nossa live. Não aconteceu. Então, e os Estados Unidos era o centro, muito mal visto. O centro da preocupação, né? Como terminou os Estados Unidos? Bem ou mal ou mais ou menos? Digamos que vamos separar em duas coisas, né? Vamos separar em dois blocos. Não há como negar que as bolsas americanas, que nos Estados Unidos têm muita importância, ao contrário do Brasil, onde bolsa é um segmento muito pequeno dentro da economia como um todo, mas da mídia. Mas nos Estados Unidos as bolsas são muito emblemáticas da força da economia americana. Sim, ela reflete a força. Tanto que aquela coisa do touro, né? O touro, essa coisa vem de lá, né? Essa touro assim e o urso, né? O urso que é para baixo. E não há dúvidas de que, vamos dizer assim, em termos de imagem, os Estados Unidos poderiam estar em situação melhor. Por quê? Porque as bolsas americanas estão em all-time highs, por exemplo, estão em recordes históricos. E não adianta, vem um cara e diz que vai ter um crash, que vai ter outro, eu também já disse. Mas não é para investimento, mas nós somos humilhados até, que não, porque isso, porque o banco tal, porque o outro tal. E não adianta. Então você não adianta, até o momento. Nesse momento. Os Estados Unidos terminou bem e está bem. Eu vou dizer bolsa. bem, vamos dizer assim, nós estamos em all-time highs nos Estados Unidos. Isso é inacreditável. Eu vou dizer para você, a Bolsa Americana subiu no ano de 2023, o S&P 500 subiu 20, se eu não estou enganado, mas aí se eu errar é por dois pontos, mas ela subiu 22% a 24% no ano. O Nasdaq, que é a de tecnologia, tudo bem que ela foi carregada muito pelas empresas de Magnificent Seven, que eles dizem aí, as 7... tipo Google, Microsoft, Apple, e a outra, a nova estrela, que é a NVIDIA, né? de Artificial Intelligence. E subiu 45%. Quer dizer, o Dow Jones subiu 15%, que são 30 ações. Então, realmente, todo mundo dizendo que o negócio ia... Quer dizer, houve uma baixa forte, um ajuste forte lá, meados do ano, logo depois, março, mas aí começou a recuperar. E nessa... Mesmo com a alta da taxa de juros, isso que é inacreditável. Mesmo com alta rápida da taxa de juros, as bolsas americanas... Agora você falou para nós que você ia dividir em dois pontos. Em dois blocos. O segundo são as pesquisas com relação à satisfação da população americana. Tá. Quer dizer, o americano médio, ele não sente isso, essa exuberância que está na bolsa. Muito pelo contrário, a maioria está insatisfeita. A maioria... precisa trabalhar, emprego está sobrando lá, mas precisa trabalhar em 2, 3 empregos. O emprego que você está citando, na nossa live anterior, a gente falou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos estava alta para aquele período, né? Inclusive existiam
uma divergência entre o divulgado pelo governo e pelo que, as pesquisas estavam apontando. Algumas questões. Tá. Hoje isso está melhor? Hoje terminou o ano melhor? Terminou o ano melhor, porque a taxa de desemprego americana, os últimos números aí, foram de 3,7% da população. Quer dizer, e o que está fazendo o Federal Reserve, vamos dizer, ele está numa situação de hesitação, não é? Porque os mercados todos já compraram que vai haver um corte de taxa de juros pelo menos de 0,25 aí no primeiro trimestre, em março, na reunião de março. Então a gente está falando assim... A gente está falando que a economia americana está forte nesse momento. Exatamente. Aparentemente ela está forte. Legal. E se ela está forte, é daí que vem a dúvida porque o crescimento também agora, foi de agora a gente vai falar 4,9% no terceiro trimestre. Sabe o que é isso? 4,9% terceiro trimestre, crescimento anual. Talvez caia agora no último trimestre. Segura um pouquinho agora, Guilherme. E agora o Guilherme vai nos dizer 2024. A economia americana, o Guilherme acabou de nos informar aqui, e para quem pesquisa, para quem está mais atualizado, a economia americana ela terminou bem em 2023. E, pode inclusive, ser que sim. Então agora a gente vai tentar provocar aqui a área do guru economista, a previsão para 2024. O ano passado todo mundo previa um cenário muito triste, muito difícil para todos os países, e no entanto a gente está vendo algumas coisas diferentes. E Guilherme, para 2024, a economia americana, ainda centralizado aqui nesse ponto, a gente tem já que ela começa bem. Você acha que para o primeiro semestre e depois para o segundo vai se manter assim? Vamos falar em trimestre, tá? Porque em trimestre, vamos lá. Em trimestre tanto que o ano fiscal nos Estados Unidos termina no dia 30 de setembro, não sei. Essa questão, tudo é trimestre, né, nos Estados Unidos. Então vamos lá. Bom, antes de iniciar, você falou que eu sou professor, eu fui professor da UFRJ entre 2008 e 2015. Dei aula lá durante praticamente 8 anos, tá? Em várias cadeiras, tá? Principalmente na Faculdade de Administração e Contabilidade, tá? E várias aulas de pós-graduação também. E só para deixar isso bem assim, para o ouvinte, né? Hoje em dia é sempre bom a gente deixar bem claras as informações, né? E, bom, mas eu vou te chamar de professor, você é professor. A gente, é aquela questão, né? Professor Guilherme, por favor. Não me chame de professor Guilherme. Eu me considero um estudante, porque a gente apanha tanto estudando esses negócios. Os próprios grandes professores, grande parte deles erra tanto, a gente vê as previsões deles, eu tenho visto aí vários economistas de primeiríssima linha. É isso até que deixa a gente também um pouco mais... É que o desempenho, Guilherme, eu aqui vou me arriscar até a dar alguns palpites. O desempenho de uma economia, ela não depende de um único fator, né? São vários fatores, inclusive problema da natureza em si, terremoto, né? Enfim, várias coisas. O Covid, né, que foi um fator que realmente... o Japão recentemente teve esse terremoto. Então, quer dizer... Uma coisa é a gente fazer uma previsão calçado em dados, em números, agora a outra é a realidade do dia a dia que vai acontecendo. Mas é importante a gente ter essa visão do economista, porque a gente nós como empresários, a gente sempre se baseia em dados, em estatística, em números, para a gente poder fazer as previsões, os planejamentos, né, para o ano. E é lógico que... uma questão aí fora do nosso contexto, como foi a pandemia, guerra, isso, né? Mas a gente estando pelo menos preparado, a gente enfrenta de forma melhor isso aí, né? Bom, pelo menos a gente tenta entender as causas, né? E as causas, as consequências de tudo, né? Mas vamos lá, Guilherme, o que você me fala para... O que acontece? Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, eu acho que isso é muito, muito importante, é a questão fiscal americana, que não é nem a monetária. A monetária vai acabar afetando a monetária, em função da influência que no longo prazo pode ter sobre a atuação do Federal Reserve. E isso eu explico. Os Estados Unidos hoje, eles têm uma dívida
de 34 trilhões de dólares, mais ou menos, tá? E um PIB é bem menor, então hoje você tem uma relação de dívida PIB de quase, vamos dizer assim, quase 2 vezes mais quase está chegando, né, a 2 vezes mais o PIB americano, né? O PIB americano tá na faixa de 2023, eu acho que vai ser uns 24 trilhões por aí. Tá. 24 trilhões, eu acredito que seja isso, 24. Então, o endividamento americano está quase... 34 trilhões. 34 uma vez e meia, 1,7, 1,6 por aí. Guilherme, então aproveitando essa questão, uma dúvida minha, quem são esses credores do governo americano? Bom, em primeiro lugar é o Federal Reserve. Ele tem mais ou menos, se exato, 39,7%, 40% ele carrega a dívida do Tesouro. Por isso que tem um medo que em algum momento ele tenha que monetizar a dívida, né? Porque se o Tesouro não consegue novos compradores. Esse é o grande medo que ronda aí no mercado com relação a isso. Por enquanto, esse medo ainda é muito pequeno. Pequeno? É pequeno, eu acredito que seja. Os Estados Unidos tem a sua força. Porque há um temor, né, aí, com relação a força do dólar no mercado internacional, né? Que já é uma outra... Que é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco. Porque senão a gente não... Mas exatamente. Depois do Banco Central americano... E depois do Banco Central americano vem os grandes bancos americanos, vem os grandes... Seguradores. Nos Estados Unidos, grandes seguradores dos Estados Unidos tem imensas, tem empresas que carregam os títulos diretamente, tem hedge funds também. E outros países, inclusive. Outros países, porque lá nos Estados Unidos esse mercado de títulos, de bonds, é um mercado altamente ativo. Inclusive, né? China, né? Que China, conversando, e depois, vamos dizer, fora, quem são os grandes detentores de títulos americanos? China, Japão, são China e Japão. Japão tem até mais do que a China. O Japão há muito tempo. Há muito tempo. O Japão tem acima de $1 trilhão, mais ou menos, de dólares em títulos públicos americanos. China, e aí você vai descendo até o Brasil. O Brasil acho que está com 200 e tantos bilhões. Não, o Brasil está com 200 e tantos bilhões de dólares das reservas. Se eu não me engano, isso não divulgado pelo Banco Central Brasileiro que eu vi divulgado lá fora. Assim que eles têm o Federal Reserve, tem o Tesouro. O Tesouro tem. Aliás, Tesouro, até mesmo para fazer seguro. O que eu acho está certo, porque para trabalhar com a balança. Ele tá com o nosso dinheiro está no que é mais para ele controlar mesmo, né, o valor. Agora indo por essa linha mesmo, aí, Guilherme. Já outra conversa também para a gente ver como é que o Banco Central esteriliza as reservas. Indo para essa linha mesmo, a gente fala assim. E no ano passado eu lembro... A Arábia Saudita também é um player que tem bastante reserva. No ano passado eu lembro que havia uma reclamação muito grande de alguns presidentes dos países sobre os presidentes do Banco Central, respectivo. O Powell mesmo foi ameaçado várias vezes pelo Trump. E o Biden também ameaça ele. Imagina a posição dele hoje. Como que está? Como que tá as medidas que ele está tomando enquanto presidente do Banco Central americano em termos de taxa de juros? Eu acredito, assim, eu acho ele eu não tenho nada contra ele, assim, a pessoa em si. Acho até ele uma pessoa bastante razoável. Agora, esses presidentes de Banco Central, eu não sei o que acontece com as pessoas, né, com os economistas, com os advogados, com quem quer que... Depois que entram no governo, não sei, eles parece que mudam, né? Uma coisa, a gente parece que... Eu infelizmente, ainda não... Mas, Guilherme, mas a pessoa muda e a gente não pode confiar direito no que eles declaram. É esse, que não é uma coisa só de power, é uma coisa de... Mas aí eu vou usar uma comparação que eu sempre faço isso no meu dia a dia, o futebol. Uma coisa você tá na arquibancada, gritando e falando, vai lá. A outra você tá lá no campo jogando. Exatamente. Porque você não sabe quem é o zagueiro que tá te marcando, né? Então, uma coisa é você tá fora e você ter a sua posição, você aqui como economista. A outra, se você entrar lá no Banco Central, lá em Brasília... Por isso que eu desconfio. Aí já desconfio de mim mesmo. E aí você vê a pressão que você tem. Concordo. Né? Então... Aí eu vou desconfiar de mim mesmo. Saindo em defesa desses presidentes, eu falo a questão isso. Porque a responsabilidade deles é muito grande. Por isso que eu estou sendo, por isso que eu não... Assim, eu posso dizer para você que alguns mais aguerridos, porque eu já vi algumas lives assim, até mesmo americano mesmo,
cara metendo pau no Jerome Powell. Aí eu falo do comentarista esportivo. Que é um incompetente. O comentarista esportivo fala, mas ele não tá lá no campo jogando. Que é um incompetente, eu já vejo mesmo, que eu vejo de gente criticando essa senhora, Janet Yellen, né, a secretária que foi presidente do Banco Central, mas hoje o que eu vejo gente metendo pau nela. Agora, são posições muito difíceis, né? E ela até acabou de declarar que os Estados Unidos finalmente vai ter uma aterrissagem suave, uma soft landing, quer dizer, não vai ser hard, vai ser. Ela declarou, então, ela já está tomando, ela já está assumindo que o pior já passou. Então, para a gente fechar esse bloco aqui, a previsão aí para os Estados Unidos continua boa. Ela continua boa, porém existe uma guilhotina em cima. Eu vou ter que fazer porque, infelizmente, se você quiser, até sugiro aqui, não sei se você vai cortar isso, mas sugiro que você faça uma live, a gente até sendo mais técnico com relação a essa questão de títulos americanos, os tesouros, as curvas invertidas que eles falam tanto, tal, porque o Japão hoje está controlando a curva de juros de longo prazo. Eu só não quero misturar, mas é porque é interessante para o público entender, porque às vezes o público não entende bem essas coisas. Mas vamos lá. O que eu posso dizer para você é que existe essa guilhotina sobre a economia americana, que é essa dívida imensa que eles têm, que é muito grande. É grande. E não é só isso. Ela aumenta todo dia e o déficit americano, o déficit mensal, também aumenta. Eu também comentei isso aparentemente, é isso que é interessante. O mercado está ignorando. De como começou 2023 e como terminou? Esse déficit americano. Para saber o quanto aumentou. Eu falei no início, eu acho que aumentou. Eu acho que no início do ano estava 31 trilhões a dívida, hoje já está em 34. E o déficit americano. E o déficit americano, eu acho que eu falei o número na live. Se a gente falar em 10% para a economia americana, é muita coisa. E essa dívida está crescendo rapidamente e também alimentada pelos déficits mensais orçamentários. O Biden, a despesa de guerra, essas despesas dos Estados Unidos ficar fomentando Ucrânia, lá Hamas e um monte de coisa, cresceu 9% esse ano, praticamente. Então a gente vai falar no próximo bloco. Então, quer dizer, fica isso, tem essa guilhotina, e só para finalizar, e para as pessoas entenderem, por que as bolsas estão em all-time highs também, e ligado a isso, os investidores estão ignorando essa coisa. Eles preferem ignorar e olhar só para a taxa de juros. Até né? Porque eles acham que vai cair e eles estão ignorando. Eles acham que, por enquanto, estão ignorando. É como se não tivesse esse problema. Estamos falando agora, nesse caso, sobre a economia americana, e a gente, no bloco anterior, estávamos falando do grande déficit que o governo americano tem. Mensalmente. Que é acumulado de 1 trilhão ao mês, trilhões, né? E a dívida americana, e existe um acréscimo mensal. Aí por causa dos déficits americanos, com as despesas que eles têm. Com as despesas do governo. Despesas normais de orçamento de guerra, de tudo. Que, aliás, até eles cortaram bastante, mas acho que ainda existe, é muito grande. Cresceu muito. Cresceu com essas interferências. A gente tem mandado muito dinheiro para a Ucrânia. Tem mandado? Tem mandado. Agora, a gente falando assim... Isso dados deles, eu não estou inventando. Sim, claro. Lógico. Dados do Tesouro. É isso que eu ia perguntar para você. Nós temos 2 pontos aí para serem discutidos aqui nesse bloco. Quais as ações que o Banco Central americano está tomando com relação a isso e quais as ações que o governo americano está tomando em relação a isso? Então, são dois lados assim divergentes, né? O Banco Central americano está preocupado ele tem um mandato dual, né? Dual mandate, que eles chamam lá, que é estabilidade de preços, quer dizer, controlar a inflação e manter o pleno emprego, né? Quer dizer, são dois objetivos mesmo. Isso na ata mesmo, lá na missão mesmo do Federal Reserve, na missão do Federal Reserve. E agora o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele está tentando, ele reverteu aquele programa de quantitative easing que ele vinha fazendo até a Covid, né? E de um ano para cá, com a inflação subindo bastante em 2021 e 2022, ele
ele reverteu o curso e agora ele está numa campanha que se chama de Quantitative Tightening, QT, Quantitative Tightening, é apertar. Então ele está tentando retirar a liquidez do mercado. Isso ele realmente conseguiu um pouco. Ele teve uns atropelos aí por causa da quebra em março, se eu não me engano, do Silicon Valley, né, daquele banco Silicon Valley, e mais alguns outros regionais que tiveram problema, mas eles conseguiram resolver, eles deram linha, eles aumentaram a liquidez ali momentaneamente e salvaram os bancos. O JP Morgan parece que absorveu um ou dois bancos lá, se eu não me engano. Um banco, eu acho que ele absorveu o Silicon Valley, se eu não me engano. Mas, bom, enfim, passou aquilo e o Banco Central ele está tentando também se controlar a inflação com taxa de juros. Lá isso tem muito efeito, a taxa de juros. E ele levantou a taxa de juros até 5 pontos, entre 5,25 e 5,5, né, a taxa atual, e ele fez isso muito rapidamente, num curto período de tempo. Isso realmente teve um impacto forte na economia americana. Enquanto ele está fazendo esse tightening de um lado, do outro lado o Biden está com uma política fiscal totalmente expansiva. Agora, só voltando... São duas políticas totalmente... Política aqui, monetária, monetária restritiva, e o outro totalmente, o outro botando o pé no acelerador. Mas só para a gente fechar aqui com... E a eleição também, né? Eleição esse ano. Você acha que as taxas de juros americanas vão continuar caindo ou vão... Segundo o próprio Powell, vai depender muito de dados. Eu arriscaria, tá? Aí é mais uma pergunta, espero não errar. Hoje houve uma divulgação do CPI americano, ele veio acima das expectativas. Ele veio, ao invés de 3,2, que era a expectativa, veio 3,4. Isso mexeu um pouco, mas o mercado ainda acredita, tem uma grande chance de que ele vai cortar no primeiro trimestre. Eu não sei porque a economia ainda está forte. Então, ele só tem razão para cortar a taxa de juros agora, porque se a economia enfraquecer, ele ainda está tendo, você falou de salários, os salários ainda estão tendo um crescimento real. Aumento de vaga de emprego. Ainda estão, o setor, o emprego ainda está muito forte. Embora tenha algumas demissões aí, a Amazon demite, o outro demite e tal, mas em termos gerais a demanda por emprego nos Estados Unidos está forte. Isso que é inacreditável. Agora, indo para o lado do governo, né? Você fala enquanto assim, está forte, ele só vai, porque enquanto ele está forte, isso está pressionando, porque tem essa coisa de salários, preços. Enquanto os salários estiverem pressionando a inflação, setor de serviços, ele pode manter a taxa de juros no mesmo patamar sem baixar durante mais tempo. Ele só teria realmente razão para baixar a taxa de juros e agradar os mercados, que na verdade é isso que o mercado quer, que ele baixe a taxa de juros, que se a economia americana, de acordo com os próximos dados, elas vierem mais fracas. Se a inflação cair na meta, tem um dado que a gente também não sei qual vai ser agora, que vai ser divulgado, o PCE, Personal Consumption Expenditures, que são os consumos pessoais diretos, PCE, Price Deflator. O Core, PCE, Price Deflator, ele veio dentro dos 2% de meta do Banco Central. Por isso que o mercado ficou animado e subiu a beça no mês de novembro. Deu umas altas em novembro e dezembro lá fora. Subiu tudo que não subiu praticamente no ano, subiu em 2 meses. Por causa desse indicador que dava como certa e acabada a missão do Federal Reserve em combater a inflação, porque ele tinha conseguido botar esse PCE na meta. De 2%, que é a meta agora, dele. A gente mas falando... eu sinceramente, eu sou um dos... Eu não acredito que a inflação ainda tenha cedido totalmente, não. Acho que ele foi no trilhão. Está em quantos por cento de inflação? A inflação veio, o CPI hoje 3,4%, mas foi melhor, porque já veio 9% isso. E são esses números que... Em 22 veio 9% em dezembro de 2022, dezembro, novembro lá do ano passado, veio 9,1%. Foi imenso. Já caiu são bastante. Esses números que eles querem se basear. Se cair mais, aí ele baixa a taxa de juros. Vai depender de muitas situações, vai depender do PIB também americano. Tá certo.
E agora, Guilherme, eu quero perguntar para você as ações do governo federal, do governo de Biden para 2024. Como que você vê? Porque até aqui 2023 parece-me que não andou pelo menos alinhado com o que o Banco Central americano precisava, ou talvez a economia. Mas mesmo assim, a economia foi bem americana. Agora, como que você vê aqui o governo federal americano trabalhando aí na... É um ano de eleição, né? Geralmente, ano de eleição, assim, sempre a economia, geralmente, eles tentam fazer o máximo para manter a economia aquecida, né? Então eu acredito que não vai ser dessa vez. Existe até um ditado aí que diz: se um político tiver que escolher entre inflação e recessão, provavelmente ele vai optar pela inflação, porque o pessoal vota, né? E ninguém gosta de desemprego, né? E aí, o Biden, e olha que o governo Biden, ele teve uma série, interessante que ele está com a popularidade dele baixa. Não sei se você tem acompanhado isso. A popularidade dele não está boa. Também, ao mesmo tempo, ele tem uma certa sorte, porque a confusão do lado dos republicanos é alta, né? Então, eu tenho visto aí os debates, até vi uns debates aí esses dias, né? Tá tudo complicado. Trump, ninguém sabe. O Trump foi banido de um estado. E o negócio tá meio confuso. A política americana também não está tão simples. Não está tão simples, né? Não sei dizer. Prefiro até só dizer que ela está complicada, porque está difícil. Aí a gente tem que estudar um pouco essa situação de balanço de poder. O que a gente sabe é que temos uma eleição aí. Mas nós temos a eleição agora, no ano. E que daqui até lá... Daqui muita coisa muda, né? Porque nós estamos a tendência do governo é satisfazer o povo. Botar o pé, pelo menos na política fiscal, tentar lá com o Congresso, com os democratas lá que eles têm ainda na mão. Não vai ser em 2024 que a dívida pública americana vai diminuir. Não, é muito difícil, né? Eu acho que é o contrário, né? acho que provavelmente esse ano ele vai continuar botando. Ele fez vários programas lá que estão aí. Ele há 2 anos, no Covid mesmo, ele aumentou bastante. Você lembra dos dólares que ele deu para as pessoas? Ele deu $2.500, né? Foi isso. Então eu acredito que ano de eleição é ano de eleição. Agora, emendando isso... Ano de eleição é ano de eleição. A economia americana sempre... E o Powell está sob pressão por causa disso, tá? Sim, não esquece disso. Ele é um cara que está sob pressão. Bom, dificilmente os caras... Desde quando ele entrou lá, né? Difícil, o Trump já queria mandar ele embora, né? O Biden é mais educado, né? O Biden não é tão... Mas a pressão é mesmo. Não é tão escrachado, assim. Mas o Biden... Não estou dizendo com isso que eu sou Biden, não. Mas estou dizendo que o Biden não é menos... É menos assim. Agora, olhando por essa linha, por esse prisma, a gente já falou da economia americana aqui, e logicamente a economia americana, por que nós começamos nela? Porque ela influencia toda a economia mundial. Se a gente tem esse cenário de eleição para os Estados Unidos nesse ano, e que o Biden deve trabalhar, ao menos para animar a economia, o que animaria os eleitores, isso reflete para a nossa economia, falando assim, não só de Brasil, mas como todo o mundo. O mundo pode esperar uma movimentação melhor para 2024, ou seja, um ano mais tranquilo, a menos que tenha alguma catástrofe aí, mas... Eu vendo assim, pelas previsões do Banco Mundial, né? O Banco Mundial, eles estão projetando o crescimento brasileiro até menor o ano que vem, esse ano, do que o ano passado. Estão projetando 2,2%. Que tem errado. Que eles erram sempre. Então, imagina, esse ano passado, de 2023, o Brasil, todo mundo no início do ano dizia que o Brasil ia crescer 1%, né, 0,9%. E ele está terminando o ano crescendo 3,1%. A gente vai falar do Brasil na sequência, mas só sempre. Mas em termos... Pelo que eu vejo, eu acho que esse ano vai ser um ano difícil também, de novo. Vai ser então mesmo apesar da... A previsão sua, então, ela não é céu de brigadeiro. Não. Eu acho que será um ano difícil novamente. Porque existe também uma regrazinha, em geral, estatística, né, de 19 meses entre o início de apertos monetários e o reflexo efetivo na economia real.
dizem aí 19 meses mais ou menos. E esses 19 meses está começando a acontecer agora. Então a gente ainda vai ver efetivamente daqui para frente, esses próximos trimestres, qual foi o efeito real, verdadeiro mesmo desse aumento rápido de taxas de juros nos Estados Unidos sobre a economia. E a Europa também está com... aí que eu queria puxar para você. Mas a Europa também... A gente está atravessando o Atlântico. E mesmo assim, a Europa também, o BCE, também está preocupado com o crescimento de salários na zona do euro. Olha só que coisa... Me conta como que foi 2023, a zona do euro... A zona do euro ela patinou mais do que os Estados Unidos. E por exemplo, nós estamos vendo a Alemanha está com problemas sérios agora. Você tem acompanhado a Alemanha? Sim. Que é essas brigas lá, negócio de esses non-farms com farms, né? Sei lá. Eles estão dizendo... Eu vi até uma notícia esses dias aí que a Alemanha estava perto da recessão. Não sei, porque é outra coisa que eu também não entendo direito, porque as bolsas lá estão no máximo, estão nos níveis máximos históricos. A gente fica um pouco... Assim, são dados muito divergentes. Aquilo que a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? A Bolsa de Valores nem sempre reflete o desempenho da economia. Eu atribuo essas altas também, na minha opinião, né? Simples opinião aqui, posso estar errado, eu atribuo isso a muita liquidez dentro do sistema financeiro. Porque queira ou não queira, eles dizem que eles estão a taxa de juros ao mesmo tempo que ela pode ter subido, o BCE também subiu, talvez numa intensidade menor, né, do que a dos Estados Unidos, mas subiu também. Mas mesmo assim, eles andaram ajudando muito os bancos depois da Covid, até depois de 2008, vamos dizer. Foi um alinhamento, né, do mundo todo. Né, desde 2008 que os bancos centrais do mundo vêm injetando liquidez. E isso realmente eu acho que isso também deixa muito dinheiro empossado no mercado financeiro. E esses caras grandes eles acabam indo para a Bolsa de Valores mesmo, porque hoje está tudo muito virado, né, em termos econômicos. Mas eu acho que a economia do euro ela está mais fraca do que a americana. Ela está mais fraca do que a americana. Ela continua mais fraca. Mais fraca que a americana. Ela já vem de muito tempo e ela continua mais fraca. E eu acho que ele também tem uma grande preocupação, o BCE, né, o Banco Central Europeu, com relação também às mesmas preocupações americanas, que são essas de inflação, de salário, que os salários ainda estão pressionando um pouco na Europa também. Falta de mão de obra. Exato, parece ser um pouco mais preocupante a Europa, porque os Estados Unidos é uma economia forte, mas é um país só. Então, uma ação conjunta, talvez aí do governo ou dos empresários, a coisa está virando como virou, e até você comentou isso aí no bloco passado. Agora a Europa ela tem um problema diferente. Por exemplo, Portugal está indo bem, mas a Espanha e a França não. Então, como é uma zona só, Portugal só não consegue carregar isso tudo. E se a Alemanha, que sempre carregou, né, toda a Europa, a Alemanha sempre puxou a Europa. O euro é a Alemanha, né? E se ela começa a ter um problema, vai refletir em todo o bloco ali, né? Qual que seria uma ação que o CBE, BCE, que o Banco Central Europeu poderia tomar? Eu acho que ele também é a mesma coisa. Se eles sentirem que a economia realmente está enfraquecendo mais rapidamente do que eles acreditam, baixar a taxa de juros. Baixar a taxa de juros. Porque eles fazem sempre, né? Porque a Europa ela tem um probleminha adicional, como eu expliquei, como eu falei. Você falou, né? Muito bem, não. É isso mesmo. É totalmente diferente, são blocos dentro de uma união. Sempre foi complicada aquela coisa, né? E não são totalmente alinhados, né? Não são totalmente por isso que eu falei, Portugal, pelo que a gente ouviu, está indo bem, né? Mas eles estão todos eles tentando, independente, uma forma de melhorar, mas não o bloco independente. A próprio Reino Unido também já até saiu, já saiu da zona do euro, está enfrentando também alguns problemas aí também de recessão, de inflação também. Então o que a gente pode dizer assim, em termos de cenário, né? O bloco europeu, falando da zona do euro,
ele deve continuar enfrentando as suas dificuldades, até porque elas não são oriundas da pandemia. Ou são estruturais, né? Elas são e elas já estão vindo de algum tempo. Você lembra? Desde Grécia, né? Grécia lá atrás, né? A gente parece que não, mas aconteceram muitas coisas aí no meio do caminho, né? Exato. Muitas coisas. Então, acho que é na questão a própria Itália é um país super endividado. Que também. Já vem há um bom tempo, com problema, né? Na Itália. Então, eu diria Espanha assim, também. a Europa, ela talvez tenha que rever essa questão do euro, né? Talvez, eu aqui dando palpite. Não, mas é uma discussão aqui muito... tem gente que acha que o euro pode ficar mais desvalorizado esse ano, 1,3, não sei. Porque... eu estava conversando com alguns empresários lá na França em 2022, final de 2022, e eles estavam falando da interferência da China, que é para onde a gente vai aqui no próximo bloco, que a China puxou toda a parte industrial para lá e tal, e eles estão com desemprego e que a ideia seria reindustrializar a Europa. Eles, empresários franceses, falando isso aí, né? Bom, até faz sentido. Agora, o problema é, primeiro, tecnologia. A tecnologia chinesa, ela é fantástica. Pois é. E a indústria chinesa, ela usa de uma alta tecnologia. Aí a gente vem para a mão de obra. A mão de obra chinesa, ela é vasta. E a mão de obra europeia, ela é rara e cara. E cara, exatamente. E principalmente falando em termos de França. Então, são problemas que a Europa tem que enfrentar e que não vai ser fácil, né? A gente falou aqui no começo, no primeiro bloco, dos Estados Unidos, da economia americana, fomos para a zona do euro, e agora, como não podemos deixar de falar, é o gigante asiático, a China, que vem aí, né, também surpreendendo com seus grandes números, e também às vezes com grandes quebras, como a gente estava falando aqui antes. Mas vamos lá. Guilherme, eu sei que não é a sua praia, que sua praia é americana. Não, mas falando de China. Hoje em dia, quem que não. Todos nós temos que estar falando de China, né? O americano lá que não entende de China também. O americano entende muito bem de China. Temos que entender também, temos que estudar sempre. Porque a China também é difícil, não é fácil também. Não, Falando de China, é assim, a China é o maior parceiro comercial em quase todos os países do mundo. Eu não posso garantir de todos, porque... Não. Mas assim, a grosso modo... Pelo menos do grande bloco, que é a zona do euro, a própria Inglaterra, os Estados Unidos, principalmente, né? E nós, Brasil, aqui também. Falando de números, Guilherme, que depois a gente vai vir para o Brasil, o PIB chinês surpreendeu o mundo? Eu acho que novamente, nós esperávamos talvez que o PIB chinês viesse mais baixo, né? Lá para 3%, se eu não me engano. Você até não falou na live passada sobre o seu amigo Otaviano Canuto, né? Canuto. Que ele também previa. Eu tive com ele em Washington em janeiro. Uns 3,5% que você falou, não foi? Foi. Você até falou que ele achava que não crescia, que eu também falei. Eu acho que fica nisso, 3%. Mas eu acho que vai crescer, acho que ainda não saíram, né? A gente ainda está em janeiro, né? Ainda está. Deve fechar. Vai sair, deve fechar, mas eu acho que vai ser mais do que esses 3,5%. A previsão deles, Eu acho que vai ser mais. Se eu não me engano, eu andei... Mesmo com todos esses problemas que eles estão tendo. Queira ou não queira, né? Você pode ver uma coisa que a gente também não... a China continua pressionando o minério de ferro. A gente pode ver as cotações. Porque são algumas... É o maior comprador do mundo. É isso que eu estou dizendo. Aliás, o maior comprador é os Estados Unidos. Mas assim, a China... Não, mas 73%... 64% do nosso minério é exportado para a China. 63% do nosso minério, poxa. Então, olha só. Mas isso que eu estou dizendo. O algodão. Algodão, não, e o petróleo. 47% do nosso óleo bruto também é exportado para a China. E até os americanos, uma vez eu vi uma palestra. Foi o que impulsionou o nosso balanço comercial. Por exemplo, a cotação do minério de ferro ela não está $200 como teve lá no auge dos anos 2000, que bateu 200 e tantos dólares. Mas ela está lá, está aí rondando entre 130, 140, cai, tá lá, vamos dizer, está nas máximas aí, não máxima histórica, mas está aí
se a China estivesse tão fraca assim, eu acho que esse minério tinha que estar $70, $80, não sei. Já está pela metade e não está. O próprio petróleo, está aí. Ela continua pressionando a compra aí. Eu acho que eu vi um dado uma vez, parece que ela é responsável por 40% das importações de petróleo do mundo. 40% em termos gerais. Então, assim, a China é um país, eu acho, outra coisa difícil, tudo, quer dizer, desculpa falar, a gente fica falando tudo difícil, né? Mas é tudo difícil mesmo, né? Você já viu ganhar dinheiro ser fácil? Tem gente que diz que é fácil. Eu gostaria. Não, mas não, até. Não sei onde está esse dinheiro. Para mim sempre foi difícil, mas assim, eu vejo aí na internet hoje, eu vejo aí os influencers e tal, todo mundo fala com uma facilidade, não que ganha tanto, ganha isso, ganha aquilo. Eu não sei, para mim, eu até gostaria que me ensinasse, né? Porque para mim sempre foi difícil. Então assim, a China é um país que é uma nação que é difícil também de analisar, porque ela sempre surpreende todo mundo. E apesar das grandes quebras, aí esse ano a gente teve aí um monte de problemas, né? Evergrande, o problema imobiliário, né? Zong, alguma coisa, esse True Investment Trust aí que quebrou agora, que decretou falência. Mas a China surpreende muito, a China é espetacular, eu não sei, é espetacular. São cidades, ela realmente, eu acho que ela está, é aquela coisa, ela está mastigando, ela está ruminando também as consequências de um crescimento rápido demais também. Ela cresceu rápido, ela cresceu muito rápido, né? Você estava falando nos bastidores aí, né? Ela cresceu muito rápido, ela colocou talvez Em 2001, né, quando ela entrou... no World Trade Organization, na Organização Mundial do Comércio. Ela, dali para frente, se você olhar o PIB chinês, ele subiu assim... Verticalmente, verticalmente. Subiu muito rápido. Impressionante. Mas ele subiu rápido, né? Por outro lado... A gente que acompanha a China, que trabalha com China e tudo mais, a gente vê que foi tudo muito planejado, né? Foi tudo muito planejado. Tudo. A China não cresceu do nada, né? Não. Ela teve um planejamento para chegar onde chegou e ela tem medidas que ela vai tomando que, às vezes, a gente olhando, é muito mais fácil para eles tomarem a decisão pela forma que eles são, que seria uma ditadura. Diferente, às vezes, de um país democrático que, às vezes, tem que ter todo um congresso, alguma coisa. Eles não, eles têm umas medidas que descem mais rápido para a economia, né? Quem manda lá então, às vezes... eu vejo assim, e não tem como ser diferente, né? Porque pela quantidade, pelo número, né, da população, ela não dá para discutir aí primeiro no Congresso uma coisa que tem que ser rápido, né? Inclusive, Laudelino, só para te lembrar, né, que você que também estava comentando comigo aqui antes, né? São 50 anos de relações assim que 24, né, marca com a China, né? Verdade, Quer dizer, o Brasil se entrosou muito bem com a China, né? E hoje China nesse ano a comunidade chinesa aí, brasileira, comemora, né, 50 anos de união de parcerias aí. E a gente tem que tratar aquela coisa, nós temos que tratar muito bem o nosso cliente, né? Porque queira ou não queira, né, esse ano, o principal metade do superávit brasileiro foi da China. Poxa, é o principal cliente do Brasil, da China. Quer dizer... 150 bilhões de dólares. Né, entre somando exportação e... 101 para o lado do Brasil de exportação e importação. Poxa, é fantástico isso. É fantástico. Isso que segura o Brasil. O Brasil, inclusive, acumulou essas reservas todas que tem hoje em função desse comércio. É o que vem segurando, né, a economia brasileira até aqui. Né? Hoje o Brasil... Que os chineses não nos ouçam, né? Porque não, nós estamos na mão, né? Mas eles sabem. Eles sabem, lógico, sabem. Ele está brincando. Eles sabem que hoje a saúde da economia chinesa não só depende do Brasil, como muitos outros países. Os americanos também, eles olham... É o que eu estava te dizendo. Os americanos, eles também não deixam de olhar para dentro da China, não. Os próprios caras desses hedge funds, né, no início do ano, muitos caras, esses caras extremamente competentes aí, excelentes, estavam olhando a China com uma grande valorização esse ano e erraram. A China é o principal parceiro comercial esse ano. dos Estados Unidos. Quem subiu muito esse ano, depois de 40 anos,
não sei, só por curiosidade, foi o Topix do Japão, o índice Topix da Bolsa do Japão. Chegou, está na série histórica, chegou ao nível de 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, que a Bolsa japonesa estava no chão, e ela conseguiu subir, ela subiu depois de 40 anos a Bolsa a japonesa conseguiu chegar ao topo, né? A chinesa esse ano foi fraca, as bolsas chinesas esse ano tiveram um desempenho negativo. Muito negativo. Bem, agora para a gente fechar. Mas aí, 50 anos, isso aí fica bem marcado aqui. Né? Parabéns, Brasil-China. Né? Foi um grande acordo que foi feito, né? Essa grande união. Então, só para o pessoal que não. Como curiosidade, né? O Brasil, 73% das nossas exportações de soja vão para a China, né? 47% do óleo bruto vai para a China e nós vamos falar disso agora, então. Vamos 65, lá. Eu pensei que você estivesse fechando. Não, para a gente fechar agora, nós vamos falar do Brasil. E aqui eu quero mais uma vez agradecer o meu amigo Guilherme, professor Guilherme, e sejam bem-vindos ao canal ACG Business Talks, reabrindo aqui 2024, falando de economia, falando do cenário econômico global. Nós já passamos pelos Estados Unidos, Europa, zona do euro, China, e agora desembarcando aqui no Brasil, aliás, exatamente em São Paulo, na Vila Madalena, aqui no estúdio Bond. Eu quero mais uma vez agradecer a diretora Bruna, ao Caio, que está nos auxiliando aqui, e ao Danilo. Muito obrigado aqui por nos recepcionar nesse belo estúdio, que, inclusive, está nos dando um prazer imenso com esse papo gostoso. E muito bom estúdio, inclusive. Muito bom. Guilherme, agora descendo e desembarcando aqui na Vila Madalena, né? Falando do Brasil. O Brasil também surpreendeu em termos de previsão de PIB, né? O Brasil surpreendeu. A previsão era... A previsão era 0,9, né, no início do ano. Sim. Aí o pessoal até está brincando aí com esses relatórios focos aí que os economistas todos erraram, todo mundo fica fazendo aquelas piadas, né? Todo mundo adora humilhar os economistas, né? Assim, mas é difícil mesmo, né? Acho que não é. Aí também, às vezes... nós vamos fechar com... E às vezes nós vamos fechar, acho que, pelo que estão falando aí, vai ser acima de 3. 3,1, 3,2, não sei, vão revisar aí. É um número relativamente bom. Interessante, né? E aí a gente estava falando de China. Agora, não sei se é aí que está. Não sei se o Brasil tem um crescimento de qualidade, porque eu acho que é um crescimento muito impulsionado por políticas fiscais frouxas, eu acho. Então, eu acho que todo... Você se lembra de 2014, de Dilma? Sim. Dilma, todo crescimento todo crescimento econômico que ele é impulsionado sem passar pela produtividade, pela tecnologia, essas coisas, no mundo de hoje, uma palavra em inglês, short-lived, tem uma vida curta. Aí, como eles chamam de voo de galinha, né? Voo de galinha. Eu diria assim, você está falando assim como os Estados Unidos, que vem aumentando a sua crescimento dívida, de baixa qualidade. Os Estados Unidos está por isso que no ano passado eu até falei de estagflação até nos Estados Unidos, porque inflação com um crescimento baixo. Não, porque apostar contra os Estados Unidos, negócio de recessão é complicado. Os Estados Unidos é muito forte. Realmente eles são... Isso quem diz até o Warren Buffett, né? Não aposte contra a América, né? Apostar contra a América é meio difícil. Tanto que lá o crescimento econômico, quase todo ano tem crescimento. Mas você diz assim, aqui no Brasil o endividamento nosso também aumentou? O nosso endividamento ele está aí rondando em faixa de 73, 73 e 74% do PIB, né? Quer dizer, para um país emergente como o Brasil é um nível preocupante. Agora, não preocupa ainda, né? Vamos dizer assim, mas a longo prazo pode preocupar. O Brasil ainda continua. E o Brasil é esse país que a gente conhece, né? Uns dizem, né? Dá um passo à frente, 2 para trás. Né? Quer dizer, 2 para frente, 1 para trás. Eu acho que é isso. Eu tenho visto, Guilherme, algumas coisas... Vai crescendo aos trancos e barrancos, né? Eu tenho visto algumas coisas interessantes que é importante a gente falar. Realmente, quando você fala, né, do crescimento de baixa qualidade, é preocupante a longo prazo. A gente não vai sentir nesse ano agora. Não. Mas, por outro lado... É como educação. Você está um nível baixo de educação... Falando de 2014, a diferença que eu vejo hoje, o Brasil, de 2014, é que a gente sempre precisou de investimento na infraestrutura,
que é um ponto básico para virar a economia, né? E eu acho que assim, nos últimos anos, né, o Brasil olhou para esse lado e a infraestrutura teve alguns investimentos, ainda que não na altura do que todos queriam, mas a gente teve. E existe, a gente conversava aqui antes também, um grande interesse, principalmente da China, em investimento de projetos nessa área, seja de transporte, de portos, aeroportos, mas também de energia, principalmente. Se a gente abrir, e aqui não é um recado, mas se o governo brasileiro abrir, né, esses projetos para esses investimentos, para esses investidores que têm interesse, o Brasil tem a chance de crescer, de continuar crescendo e crescer com qualidade. Porque se você tem um investimento de bilhões na área de energia, na área de ferrovias, portos, ferrovia mesmo. Porque o grande gargalo nosso que a gente não conseguiu crescer, enquanto a China cresceu 2001 para cá e o Brasil não, é porque a China investiu na ferrovia, em portos e aeroportos. Seria tão interessante o Brasil investisse em ferrovia. Você olha a estrutura que o país chinês tem hoje, é fantástica. Você falou que a economia chinesa ela saltou, mas você olha que tem base isso daí. Claro. Ela faz o transporte dela. Você falou se o Brasil investisse. A gente precisa desse investimento na ferrovia, precisa que continue, porque começou a ter isso daí. Em portos, está acontecendo isso, a gente está vendo, né? Os aeroportos também tem que ter uma estrutura melhor, que fique mais barato, né? Tudo isso. Então, se a gente... e nós estamos com... Eu já falei isso, eu conversei com o pessoal lá em Washington mesmo, no BID, no ano passado. Eu acho que o Brasil é a bola da vez, né? Se você olhar para o mundo, não existe um país com tantos projetos de infraestrutura como o Brasil, né? Por mais que ele tenha os nossos problemas, olhando aqui para nós... né? Não, porque a gente até como brasileiro e como residente, né, a gente acaba levando em consideração também, junto com essas coisas positivas que você está falando, que são verdade, essa violência que a gente vive nas grandes cidades, né? Tudo isso a gente acaba a pessoa, como é uma coisa muito próxima de nós, essa violência que está aí nas ruas, todo dia a gente ouve notícias, acaba que a gente negativiza, né? A gente acaba... a gente leva o problema social para a situação econômica. Né? E a gente acaba dizendo que o Brasil não tem futuro, né? Realmente é difícil enfrentar essa situação social, né? Mas, por outro lado, você tem... isso que para mim também é uma grande... É um grande jogo, um quebra-cabeça. Agora, para a gente fechar o nosso Mas você falou muito bem, o Brasil tem realmente... O Brasil tem uma força. O assim próprio como agro, a economia americana, né? O agro, ele também, hoje tem sido a nossa locomotiva. Pô, né? Você vê e o petróleo, viu? O óleo e gás... a gente tem aí ele está tendo um investimento muito grande, a gente está sabendo disso, e vai também dar um salto muito grande. Bom, a gente fechando aqui, eu só queria fazer aqui, dar um número só, Guilherme. PIB brasileiro para 2024. 2,5%. 2,5%. Muito bom. 2,5%. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos prestigiar aqui. Espero que a gente consiga desenvolver, então, esse programa aí, ou quinzenal, mensal, a gente vai ver. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que a vida é muito boa, né? Quem puder possa comprar esse livro, está disponível no Amazon. E agradecer ao pessoal do bonde, ao nosso amigo já aqui que nos atendeu, o Caio, ao Danilo e a Bruna, a diretora. A todos, muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao Guilherme e a minha equipe da CG Business Talks, ao meu querido neto Liam, o Léo, o pessoal da Russos, que nos deram todo esse suporte aqui. Muito obrigado a todos, um abraço, até mais, até o próximo. Muito obrigado.